Salve, salve a todos que acompanham aqui o canal de Matemática Básica, onde eu estou colocando um curso do zero para você aprender aí as principais partes da matemática, os principais tópicos, aquilo que é mais cobrado nas diversas provas aí relacionadas a essa disciplina. Então, hoje a gente vai falar da parte de MDC, beleza? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo. Antes de tudo, galera, vamos ver aqui o que vem a ser o MDC, ó. MDC é o máximo, então, ó, máximo divisor, então, máximo divisor comum, tá bom? O nome é muito importante se você quer aprender de verdade isso aqui, saber o conceito direitinho, tá? Então veja, fala no nome divisor. E o que é divisor, pessoal? Divisor, tá certo? Consiste num número que ao dividir outro deixa um quociente inteiro e um resto zero. Como é que é, professor? É isso aqui, ó. Por exemplo, você tem 20. Aí você quer saber, por exemplo, se o 10 é um divisor de 20, tá? Então você divide 20 por 10. Veja, ó, que o número que fica aqui a gente chama de quociente. E esse quociente ele pertence ao conjunto dos inteiros, tá? E o que é o conjunto dos inteiros? São aqueles números 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, os números que não são decimais. Então o quociente é inteiro, ó. Aí 2 vezes 10 dá 20. E nota, o resto tem que ser zero, tá bom? Sempre que isso acontece, quociente inteiro, o resto zero, a gente diz que esse número que está aqui, que é o divisor, ele é um divisor do número que está aqui, que é o dividendo, né? Do 20 no caso. Então 10 é divisor de 20, sim, beleza? Bem, como que eu posso fazer para achar todos os divisores de um número? Eu posso depois mostrar numa aulinha alguns algoritmos práticos para a gente fazer isso, mas números pequenos assim dá até para fazer de cabeça, tá? Então, ó, quais são os divisores de 20? Bem, o primeiro divisor de qualquer número sempre vai ser o 1. O 1 divide todos os números, tá? Depois, ó, o 2, depois o 4... O 5 também divide, todos esses vão dar quociente inteiro e resto zero. Estou fazendo de cabeça porque esse 20 é pequenininho, então é simplesinho. Mas se você tiver dificuldade, vai fazendo a divisão no início, é assim mesmo, tá bom? Depois que você chega na metade, se ainda tiver algum divisor, que lógico sempre vai ter, é o próprio número, tá? Ou seja, é o próprio 20, tá bom? Então, ó, do 10 eu já fui para o 20 direto, tá? Isso sempre vai acontecer. Se você chegar na metade, é sinal que é o número par. O próximo é o próprio número. Então aí são os divisores de 20. Agora eu vou pegar, ó, os divisores aqui do número 30. Vamos lá. Os divisores de 30 sempre começam no 1. Então 1, 2, 3, tem o 5, o 6. Depois aqui eu vou ter o 10. Depois eu vou ter o 15, chegou na metade, só o próprio 30 mesmo, tá? Então tá aí, ó, divisores de 20 e de 30. Nota que eu tenho alguns que são comuns, ou seja, estão em cima e embaixo ao mesmo tempo, tá? Então esses aqui são divisores comuns, tá bom? Aí, pessoal, veja só, se eu quero calcular o MDC, vai ser o quê? Um divisor comum, como a gente está vendo aqui, ó, é um divisor comum, só que eu quero o máximo. Qual vai ser desses aqui comuns, ó, que eu tenho um que é comum, o 2, o 5, o 10, qual é que é o maior aqui? Dá para ver claramente que o maior é 10, né? Então, posso dizer que o MDC de quem? De 20 e 30 vai ser igual ao 10. Beleza? Então tá aí. Basicamente isso aqui é a essência do MDC. Só que a gente não faz assim. A gente usa um método prático, tá? Como assim, professor? Como que a gente faz para achar o MDC? A gente pega e usa a fatoração. Pega o 20, pega o 30 e faz a decomposição. Só que aqui é diferente do MMC. Se você assistiu a última aula, você já sabe o MMC. Aqui é um pouquinho diferente. Porque o MMC você precisa, né, dividir pelo menos um. Tá bom? No MDC você tem que dividir os dois ao mesmo tempo. E não precisa ser pelo menor, desde que divida os dois, tá? Por exemplo, eu poderia dividir por 10, já que 10 divide os dois. Mas eu vou fazer do pequenininho aqui, ó. Poderia pegar o 2, que também divide os dois ao mesmo tempo. Mas eu vou pegar o 5. O 5 também divide os dois ao mesmo tempo. Não tem problema algum, tá certo? Então, ó, 4 e 6, nota que ainda dá para dividir por 2, tá certo? Tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Ainda existe algum número que divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Não. Então aqui você para, ó. É outra diferença em relação ao MMC. No MMC você só para quando tem 1 e 1. No MDC não, você para quando não existe mais número que divida os dois ao mesmo tempo. Então tá aí, ó.
Quem vai ser o MDC? 5 vezes 2, 10, como a gente já tinha achado lá. Só que aqui foi através do algoritmozinho para achar o MDC, beleza? Quando que você vai usar MDC em problemas, tá? O MDC você vai usar quando vier a palavra dividir. Então, se aparecer a palavra dividir ou sinônimos, você já sabe que está diante de uma questão de MDC, e também se ele pediu um MDC direto, né? Mas geralmente nos problemas ele não fala qual o MDC, não, ele fala em dividir os sinônimos, tá? Quebrar, repartir, cortar, tá certo? Tudo isso é sinônimo aí de dividir. Ou também, pessoal, se vier as expressões maior possível e, tá certo? Melhor usar o ou menor possível, maior ou máximo também, tá certo? Isso aí tudo é ideia de MDC, beleza? Então vamos dar uma olhada aí nos exemplozinhos para a gente ver como calcular o MDC. Lembrar que eu estou sempre deixando exercícios aí na descrição, tá certo? Caso ainda não esteja, espera só um pouquinho que em breve vai estar os exercícios aí para você poder estar revisando um pouco aqui também dentro de exercícios, que é importantíssimo para realmente você conseguir aprender, beleza? Muito bem, vamos aqui para a questão, ó. Encontre o número que será o maior divisor comum dos números 12, 32, 64 e 120. Em outras palavras, ele quer o MDC, tá certo? Desses números aqui, ó, 12, 32, 64 e 120. Ele quer o MDC aqui, pessoal. Bem, como eu falei, tem que pegar números que dividam todos ao mesmo tempo, tá? Então, cuidado aí para não pegar um número que tem algum aqui que não seja divisível. Aqui no caso, ó, tô vendo que todos são pares, então não custa nada eu começar do 6, ó, tá? Vai ficar aqui 16, 32 e 60. Todos ainda são pares, então dá por 2 de novo, ó. Vai ficar 3, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 16 e aqui vai ficar 30. Nota, pessoal, que agora tem um número ímpar aqui, que é o 3, tá? Então, 2 não divide todo mundo mais. Eu vou ver se o 3 divide todo mundo. 3 não divide nem o 8, nem o 16. Ou seja, não tem mais nenhum número que divida todos ao mesmo tempo aqui. Porque qualquer número que eu pegar diferente do 2 e o 3 vai ser maior que o 3 e já não vai dividir. Ou seja, eu tenho que o meu MDC vai ser 2 vezes 2, que dá 4, tá certo? Então é uma questãozinha bem fácil aí, beleza? Vamos aqui agora para um probleminha, questão número 2. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para a exploração ambiental. Então veja, já aparece aqui a palavra dividiu, tá certo? Depois a gente tem o seguinte, um composto de 288 abatedoras e outra de 360 engenheiras, tá? Então vou colocar aqui, ó, batedoras, botar aqui, ó, batedoras. Ele informa que são 288 e eu tenho também engenheiras, tá? Engenheiras aí são 360, beleza? Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuiria suas abelhas em... Então nota, ó, falou em dividir, falou em maior possível, não tem nem o que pensar, tá certo? Você vai pegar aqui, ó, o MDC entre 288 e 360, beleza? E vai fazer aqui, tá certo? O MDC, lembrar que tem que ser um número que divide os dois ao mesmo tempo. Sempre que é par, fica fácil de dividir por 2, né? De ver que divide por 2, fica 144 e aqui vai ficar 180. Aí aqui dá por 2 novamente, ó, vai ficar 72 e 90. Nota, ó, aqui eu consigo ver que dá até por 9, tá bom? Mas se quiser pode ir por 2 que dá no mesmo. O que importa é dividir os dois ao mesmo tempo. 72 por 9 dá 8 e 90 por 9 dá 10. E ainda dá por 2 que vai ficar 4 e 5. Agora não dá para dividir mais, tá bom? Então você vai ter, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 9, 36, 36 vezes 2, igual a 72. Ou seja, você vai ter o seguinte, ó, você vai ter ao todo 72 abelhas, porque o maior sempre fica do lado direito, tá?
Então, o que é maior é do lado direito, tá? E a quantidade de grupos vai ser sempre do lado esquerdo. Como você tem muitos objetos, né, muitos indivíduos em um grupo, a quantidade de grupos se reduz, porque você vai precisar de menos grupos para colocar todos os indivíduos. Por isso que desse lado sempre vai ser o menor. Então, ao todo, são 72 abelhas em cada grupo, e ao todo você vai ter 4 grupos para as 288 abelhas aqui, que são as batedoras, e 5 grupos para as engenheiras, tá certo? Ao todo são 9 grupos, então, e 72 abelhas. Resposta correta, letra B, de beijo molhado, beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado aqui mais esse encontro de hoje, onde a gente já falou de algumas coisas que são importantíssimas para qualquer concurso. Em breve vou estar deixando aí na descrição, pode ser que hoje que você está vendo o vídeo já esteja aí na descrição, exercícios para vocês praticarem, que eu tenho certeza vão fazer toda a diferença aí para vocês aprenderem de fato essa parte da matemática, matemática básica. Depois também eu vou trazer raciocínio lógico aqui para vocês ficarem afiados, beleza? Agradeço demais a todo mundo que vem acompanhando o canal, pessoal. Até a próxima. Valeu!